Lembrando aos nossos estudantes que na próxima terça-feira a gente retorna aos estudos, né? Acabou as férias, né? Vamos fazer a prece para entrar nisso? Para a palestra de hoje nós estamos recebendo o José Antônio. Bom dia a todos. Uma alegria estarmos aqui todos reunidos, né? Com esse friozinho gostoso, não? Onde a gente saiu daquele cobertor tão gostoso. Mas viemos trazer aqui a nossa energia, o nosso calor humano, para dividir com os nossos irmãos, né? E o nosso tema hoje, muitos são chamados e poucos escolhidos. É uma das parábolas de Jesus, né? Vou dar uma Maico. E respondendo, Jesus lhe tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando fazer a bodas de seu filho, mandou os servos chamar os convidados para as bodas. Mas eles recusaram a ir. Enviou novos outros servos, com este recado aos convidados: eis aqui tenho preparado o meu banquete, os meus touros e animais cevados já estão mortos, tudo está pronto, vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite, e se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu tráfico. O tráfico aqui era trabalho. Acho que talvez naquela época você tinha tráfico de drogas, né? Outro, porém, lançaram mão dos servos que lhe enviaram, e depois de os haverem ultrajados, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou, e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas, e pôs fogo à cidade. Que reizinho bom, não? Então disse aos servos: as bodas com o efeito estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois as saídas das ruas, e quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo os servos saído pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons. E ficou cheio de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa. E viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei a seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai nas trevas exteriores.
Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Essa parábola acho que todo mundo conhece, né? Por que Jesus falava em parábolas, né? Ô, Marco, acende para mim aí, por favor. As parábolas são sementes que irão germinar e gerar muitos frutos. O maior milagre que Jesus operou, o que verdadeiramente atesta a sua superioridade, foi a revolução que seus ensinos produziram no mundo. Jesus se inspirava nas usanças mais comuns da vida, adaptava suas parábolas aos costumes e ao caráter do povo que se dirigia. Na maioria deles, tinha por fim penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, em sentido só parece incompreensível para os que não se colocam nesse ponto de vista. As parábolas eram mais fáceis, porque se a gente ouvir uma palestra, uma história, e a gente for tentar reproduzir, a gente vai pôr o nosso sentimento, o nosso pensamento e o que a gente entendeu. A gente não vai conseguir reproduzir aquilo que a gente ouviu. E as parábolas de Jesus estão aí há 2000 anos, e sempre se fala com as mesmas palavras. Às vezes muda uma, mas sempre. E eu comparo, por exemplo, as parábolas de Jesus como uma fruta, como fosse um abacate. Então a gente pega um abacate, um abacateiro. Aí você corta, você consome a fruta. Daquela semente a gente planta. Daquela semente nasce outro abacateiro, que vai produzir novas frutas, que vão produzir novos abacateiros. Ou seja, sempre vai estar renovando a mesma coisa. Aquilo que Jesus, por exemplo, pregou através das suas parábolas. E a história das bem-aventuranças, né? Tudo que Jesus viveu, né? Qual a relação entre o reino de Deus e uma festa de casamento? A tradição do povo hebreu era quando alguém se entregava a Deus em um casamento, então tinha toda a preparação, Aí Jesus disse ainda, conheces a alegria de servir um amigo. Ou seja, porque se reunia quando se reunia os amigos, trazia as pessoas mais próximas, a gente se congregava. E o casamento durava 7 dias, né? Naquela época. Você pensou o preço desse buffet? E a pior coisa de um casamento nessa época, vocês sabem o que era? Acabar o vinho. Tanto é que a primeira aparição de Jesus foi na boda de Canaã. Quando acabou o vinho, sua mãe pediu para que ele transformasse a água em vinho. E Pedro questionou. E ele disse, isso é o costume. Então não seria ele que iria atrapalhar. E quem foram os primeiros convidados? Os primeiros convidados são os judeus, que era um povo monoteísta, que Deus havia chamado, em primeiro lugar, para conhecimento da sua lei, através de Moisés. Mas os judeus, embora repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral, para se dedicar à prática do fástio e do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação dominada pelos romanos estava esfacelada pelas facções, divididas pelas seitas, a própria incredulidade havia atingido mesmo o santuário. Foi aí então que Jesus apareceu. Quando Jesus apareceu e jogou as coisas no chão, dizendo que não se devia vender imagens, comprar. Enviado para chamá-los à observação da lei e para abrir os novos horizontes da vida futura, os primeiros convidados do banquete de fé universal, eles repeliram, porém, as palavras do celeste Messias e o sacrificaram. Foi assim que perderam o fruto
deviam colher na sua própria iniciativa. O povo era rude, o povo só tinha pensamentos e sentimentos exteriores, nada voltado para o lado espiritual. E quem são os enviados do rei? Os enviados do rei são os profetas, que convidaram os judeus a seguir o caminho verdadeiro da felicidade, mas cujas palavras foram pouco ouvidas, cujas advertências foram desprezadas e muitos deles foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. E esses profetas, a gente ouviu falar, Moisés, Isaías, Daniel, Jeremias, Ezequiel. E a gente vê hoje quantos profetas Jesus mandou após esses para nos ilustrar, para nos mostrar, e a gente ainda não consegue seguir o caminho. Quem foram aqueles que recusaram os convites? Seria injusto, entretanto, acusar o povo inteiro por essa situação. A responsabilidade coube principalmente aos fariseus, que eram o pessoal da classe média, e aos saduceus, que eram os ricos e os sacerdotes, que puseram a nação a perder. Os primeiros pelo seu orgulho e fanatismo, e os segundos pela sua incredulidade. São eles, sobretudo, que Jesus compara aos convidados, que se negaram a comparecer ao banquete. E acrescenta que o rei, vendo isso, mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas ruas, os bons e os maus. Esses que foram convidados todos, como saberíamos se seriam bons ou maus? Foram todos como nós somos todos convidados. E quem são os bons e quem são os maus? Fazer entender assim que a palavra seria pregada a todos os outros povos, pagãos, idólatras, e aqueles aceitando-a seriam admitidos à festa de núpcias, em lugar dos primeiros convidados. Não importa a religião, o importante é fazer o bem. A gente fica preocupado muitas vezes desta religião, daquela, e esquecemos da prática do bem, de viver o bem, fazer parte do time do bem. E Jesus disse uma frase tão boa: fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. Simples. O que significa a veste nupcial? É a roupa espiritual. Ir de coração aberto para receber os ensinamentos. Mas não basta ser convidado. Não basta dizer ser cristão. Nem tampouco sentar à mesa para participar do banquete celeste. É necessário, antes de tudo, e como a condição expressa, vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração e praticar a lei segundo o Espírito. Pois essa lei encontra inteira nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas entre todos que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que guardam e aproveitam? Quão poucos tornam digno entrar no reino dos céus? Foi por isso que Jesus disse: muitos serão chamados e poucos escolhidos. E eu acrescento: esses escolhidos seriam selecionados. Como? Nós faremos a nossa própria escolha e seremos selecionados pelas nossas atitudes. E quando a gente vem ao centro, a gente se prepara. Muita gente às vezes não come carne, não fuma, não bebe. Mas às vezes não fazemos isso e pensamos o mal, desejamos o mal, ou simplesmente nós não desejamos o bem. Porque
quando a gente vem, por exemplo, à casa espírita, a gente sabe que tem alguma pessoa que a gente conhece que está passando dificuldades dela, tanto financeira ou de saúde, será que a gente traz essa pessoa, põe o nome da pessoa na caixinha, trazendo essa pessoa no pensamento? A gente vem aqui, o bom é que a gente encontra pessoas que faz tempo que a gente não vê, né? E muitas vezes durante os passos, a gente vê muitas conversas que atrapalham os passistas e atrapalham nós mesmos. Por quê? Nós viemos aqui, estamos preparados para receber essa doação de energia? Porque enquanto nós estamos aqui, todos nós produzimos energia. Uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos nós. E todas as energias são benéficas para nós e para os outros. Vocês podem ter certeza que a espiritualidade vai retirar a energia sobrando de cada um e vai passar para os outros. Ainda bem que a gente não vê, senão a gente vê quanto que a gente... E a gente agradece, depois que a gente vai embora, a casa, pela acolhida, né? Pelo tratamento que nós recebemos aqui. Ou nós achamos que temos que receber mais do que queremos ou do que precisamos. E a gente sempre procura ir pelo caminho mais fácil, né? Achar que tudo tem que ser do jeito que nós queremos, não do jeito que é. Porque eu sempre falo, as coisas sempre estão certinho. O caminho sempre é certo, nós que desviamos. A porta é estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são aqueles que entram por ela, que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida. E quão poucos são os que acertam como usá-la. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é mais frequentado. A salvação é estreita, porque o homem deseja transpô-la e deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências, e poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Isso a gente vê no dia a dia, né? A gente só reclama de tudo, né? Os problemas acontecem só com a gente, com os outros não. Né? E a gente, toda vez que tem uma dificuldade, a gente lembra de Deus. A gente pede para que Ele resolva o nosso problema. E muitas vezes Ele só dá o caminho para a gente resolver o nosso problema. E a gente demora para captar essa mensagem. Vamos seguir o caminho de acordo com o que Ele nos foi passado. Se a porta for estreita, vamos segui-la. E desviar da porta larga. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, ilumina seus pontos mais obscuros da cena. O presente e o futuro se mostram solidários com o passado. Somente assim podemos compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Paulo de Tarso dizia: o bem que quero fazer eu não consigo. O mal que não quero eu faço. Ou seja, ele já entendeu, mas ele não consegue ainda. Por quê? Porque nós ainda estamos presos a esse visgo terreno, né? Onde o egoísmo, a prepotência, tudo nos atrapalha. Mas quando a gente entende que a gente tenta fazer o certo e não consegue, é sinal que nós estamos melhorando. E nós estamos na porta larga.
temos salvação. Mas nós também temos a reencarnação. Olha que dádiva. A reencarnação nos mostra que é possível a gente melhorar. Que é possível, por exemplo, se não consigo fazer isso hoje, amanhã vou fazer. E o que fizemos ontem não deixa para ontem. Porque nós não conseguimos mudar o ontem e nem o amanhã. Então vamos fazer agora o melhor que podemos fazer. E nós, gente, nós somos a melhor versão de nós mesmos, vocês sabiam? Nós somos um pouquinho melhor nessa encarnação do que na outra. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Mas sim o que faz a vontade do meu Pai, que estás no céu. Esse entrará no reino dos céus. Muitos pedirão naquele dia, Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em Teu nome. Em Teu nome expelimos os demônios, em Teu nome obramos muitos prodígios. Então lhes direi, em voz bem inteligível, pois eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, e cobrais a iniquidade. É quando a gente passar dessa, muitas vezes a gente não vai entender aonde a gente vai chegar e as pessoas não vão, os espíritos não vão estar como a gente quer. Por quê? Porque nós tivemos a oportunidade aqui de aprender, pôr em prática, e a gente não faz. A gente vê os ensinamentos dos espíritos que falam, gente, não percam tempo. Não adquira riqueza material. Adquira riqueza espiritual. Aquela que é traça, não come. Que é ferrugem, não estraga. Tem essa foto aí? Tá meio... Vocês acham que essa foto é o quê? Pode falar, o que vocês acham que essa foto é? Manifestação? Um protesto? Carlos que gosta de tirar foto, Carlos. Essa foto é de Davi Ribeiro. Essa foto é Marcha para Jesus. Eu gostaria que vocês falassem para mim onde que está Jesus aí. Oi? É, Jesus está no chão. É verdade, essa foto é de Davi Ribeiro. Não estamos criticando aqui os nossos irmãos evangélicos. É a marcha para Jesus. Isso não acontece só com os evangélicos, não. Quantas vezes nós passamos, nem olhamos, ignoramos os mendigos, as pessoas que estão pedindo, pessoas que se humilham para pedir para nós? Então, vamos chegar lá. Eu falei em Teu nome, expulsei os demônios e não acolhemos nosso irmão. Outro dia me aconteceu um negócio. No centro encontrei um senhorzinho bem velho, um maltrapilho. E ele veio em minha direção. Eu falei, nossa, ele pediu dinheiro agora, eu não tenho nada para dar, né? E ele vinha vindo, pedindo para um, pedindo para outro, e ele chegando próximo, eu disse, um bom dia para o senhor. Ele, um bom dia. Quer dizer, eu não sei se ele ia pedir dinheiro, mas pelo bom dia, eu acho que a gente não precisa dar dinheiro. É dar, às vezes, atenção, um respeito para aquele ser. E quantas marchas para Jesus nós vemos no dia a dia? Que não importa a religião, como falamos ali atrás. Muitas vezes a gente não ajuda as pessoas que precisam, que pedem, e a gente julga. E nós? Hoje nós somos a melhor versão que fomos, nós como fomos no passado. Será que a gente vai entrar no reino de Deus?
Será que vamos chegar e falar assim, nossa, né? Tomavam conta do centro, lá, Bezerra de Menezes, lá na Vara. Vai em meu lugar aqui. E fazer o bem, gente, não faz mal para ninguém. A gente viu aqui atrás que fora da caridade não há salvação. Mas a caridade que venha do fundo do coração, que seja espontânea, que seja necessária quando o momento exigir. Não é a gente fazer algo para aparecer. Esses dias a gente estava comentando que a gente está vendo esses lava-jatos, essas coisas da vida, né? E agora com essa campanha do Criança Esperança, logo vem o Teleton, vocês já ouviram falar que alguma empresa dessas que estão envolvidas, que doaram milhões para a campanha, doaram algum real para essas campanhas? Não, né? Então por quê? Porque ainda nós achamos que temos que dar alguma coisa e temos que receber. E a gente vê essas coisas que acontecem hoje. A gente deveria, o Espiritual nos recomenda, para que a gente ore para os nossos governantes, para que eles recebam uma luz, que eles comecem a mudar o pensamento e o sentimento. Não ficarmos achando que todos eles vão ficar piores do que estão. E aí sim seria o cúmulo. Todos os que confessam a missão de Jesus dizem: Senhor, mas de que vale chamá-lo mestre ou Senhor, quando não seguem os seus preceitos? São cristãos esses que o homem através dos atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo e do orgulho, da cupidez e de todas as suas paixões. São seus discípulos, esses que passam a dizer e rezar. Não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes. Não porque, à semelhança dos fariseus, tem a prece nos lábios e não no coração. A gente tem que agir se colocando no lugar do outro, tentando sentir o que o outro está sentindo. E não só julgando, condenando, porque nós temos o costume de julgar e já condenar. Né? Muitos se pedirá aquele que muito recebeu. Olha nós espíritas aí. Temos, né? Evangelho, o livro dos Espíritos, a Gênesis, céu e inferno. Temos inúmeros livros e ensinamentos. Lemos. Será que o que lemos tentamos pôr um pouco em prática? É difícil. Eu falei agora há pouco. O que fizemos ontem não interessa mais. Importa o que fazemos daqui para frente. Por isso nos é dado todo dia uma página em branco. E o que colocamos nela corre por nossa conta. E Jesus lhe disse: eu vim a esse mundo para exercitar um juízo a fim de que os que não veem, vejam. Os que não veem, vejam. E os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns fariseus que estavam com ele, e lhe disseram: logo também, nós somos cegos. Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não tereis culpa. Mas como agora mesmo dizeis: nós vemos, e fica substituído o vosso pecado. Cego não é aquele que não enxerga. É aquele que não quer ver as coisas corretas, as coisas da alma, do espírito, achando que só os outros têm que fazer o bom, o bem e as coisas bem feitas. Nós não.
que nós frequentamos a doutrina religiosa, nós vamos aos cultos, nós fazemos isso para nós tá bom. Não. Nós temos que fazer tudo o que é necessário para o nosso crescimento e crescimento das pessoas que estão conosco na nossa caminhada. E para encerrar, Marcos, põe a última frase, assim o pessoal acompanha também. Por essas palavras, se fosseis cegos, não tereis culpa. Jesus confirma que a culpabilidade está na razão do conhecimento que possui. Ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser, e que realmente eram a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo ignorante. Será que é o mesmo que acontece hoje? A gente que tem conhecimento, a gente só costuma reclamar, comparar as coisas, as pessoas. O que fazemos aos espíritas? Portanto, muito será pedido, porque muitos receberão, mas também aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito será dado. E a gente vê quantos amigos espirituais aí, colegas, Chico Xavier, Divaldo, Raul Teixeira, e muitos que têm vida longa pelos seus exemplos, pelas suas atitudes, pela sua caridade. Aí a gente fala assim, nossa, mas é fácil falar desses espíritos que são espíritos missionários. Mas todos nós somos espíritos missionários. Aqui mesmo, na nossa cidade, a gente vê quantas pessoas de bem, em todas as religiões, que trabalham para o bem. Então, o pouco ensinamento que eles recebem, conseguem pôr em prática. Isso faz muito bem para a gente. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser procurar nos conselhos dados pelos espíritos alguma coisa que ele diga a respeito. Então, por exemplo, a gente que é espírita, se a gente falar, nossa, não tem nada que me conforte, né? Como não? Nós temos tantos, eu falei de alguns livros, o livro dos espíritos, 1000 e poucas perguntas, será que nada vai tocar a gente? Nada vai fazer com que a gente caminhe para frente? O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. E pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Vocês têm dúvida disso? Não, né? Porque a gente, todo dia, quando a gente acorda, a gente é chamado a fazer o quê? A trabalhar, a dividir com os nossos irmãos mais próximos e os nossos familiares o dia a dia. Dentro do nosso bairro, dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado, dentro do nosso país, o que fazemos para melhorar? Para nos melhorar. E essa parábola é uma parábola muito boa, porque todos nós, sem exceção, tanto os bons quanto os maus, foram chamados. E todos têm a oportunidade de ser escolhidos. Mas não é escolhido alguém apontando para cada um, não. Nós vamos ser escolhidos pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pela nossa caridade, pela nossa benevolência. Está dentro de cada um de nós. Basta a gente abrir o coração, não se preocupar só com os bens materiais. Se preocupar com os bens espirituais. Que ninguém consegue dar um golpe no nosso bem espiritual. Alguém já ouviu falar? Não. O bem espiritual é o bem-estar de cada um, dentro de si. Quantas vezes a gente ouve falar que tem pessoas, fala, nossa, aquela pessoa leva uma vida assim, mas ela está sempre de bem com a vida.
e vai estar sempre bem com a vida. Porque ela tem o bem material necessário, mas o bem maior é o bem espiritual. Aquele que realmente vale para nós, para o nosso crescimento. Então vamos orar. Vamos agradecer ao Pai por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos nesse domingo, onde o friozinho bem aconchegante nos trouxe aqui, nessa casa de oração, para a gente buscar as energias necessárias, o nosso letivo para o nosso desenvolvimento espiritual, para sanar as nossas dores. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixemos cair em tentação, mas nos livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Um bom domingo a todos e uma boa semana.